ainda não cresceu na Twitch o quanto queria e te sente frustrado por causa disso? Nesse vídeo aqui, o psicólogo Maicon vai te falar o que tu precisa fazer para te sentir mais confiante, pé no chão, para tu colocar o teu canal nos trilhos. A primeira é aquela que eu mandei para ti, nós estávamos já conversando sobre. Qual o impacto né, na vida de um jovem que deixa de fazer outras coisas na vida para exclusivamente fazer lives, sabendo que muitas vezes são criadas altas expectativas na vida desse jovem. Deixa eu te explicar. Tá. Eu faço um conteúdo aqui que eu já sou tiozão, então às vezes eu tento aconselhar essa gurizada que eles não... Muitas vezes a pessoa entra nesse mundo aqui, ela vê que ela pode ficar online 8, 10 horas por dia e ganhar dinheiro aqui. Só que não é um dinheiro certo, não é muito, e vai muito tempo para isso. E muitas vezes os jovens, eu vejo que às vezes eles largam de fazer outras coisas para, eu quero viver de live, e depois isso acaba se frustrando. Porque não é fácil, engloba muitas coisas. Tem uma concorrência bem desleal de bastante gente que injeta dinheiro mesmo, né? Sim. Aí, se pudesse... A pergunta era, qual o impacto na vida desse jovem? O que tu acha que pode... A minha primeira resposta vai ser depende, porque na psicologia, no comportamento humano, tudo depende, né? E vai depender de quê, cara? Vai depender muito... Vamos lá. Do quanto isso pode ser importante para esse jovem, assim, o quanto isso faz sentido para ele, ou se de repente ele viu essa ideia de fazer lives brilhando em algum lugar e pensou, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu não sei o que fazer da minha vida, de repente, ou porque eu acho que é um jeito fácil de ganhar dinheiro, ou só porque eu vou ficar jogando aqui, me divertindo, sabe? Eu acho que é um ponto interessante levar em consideração. Porque eu tava assistindo, cara, um corte de uma live de vocês com o Vector. Sim. Né? E aí ele tava contando na live que ele por muito tempo ele ficou fazendo as lives sem ninguém aparecer. Por muito tempo ele ficou fazendo aquilo, mas ele gostava muito de estar ali fazendo aquilo. Eu senti isso, sabe? Que ele se divertia quando ele tava fazendo. Independente se tinha pessoas ali ou se não tinha, ele estava se divertindo. Então, a gente pode pensar, um fator que pode depender é o quanto esse jovem vai realmente gostar daquilo, aquilo vai fazer sentido na vida dele, aquilo vai ter um peso e uma importância na vida dele. Pode ser um fator que a gente pode pensar. Mas, cara, vamos pensar assim, tem muitos fatores que podem influenciar, né? O jovem ele pode ser muito sonhador também. E é uma característica do jovem ser sonhador. Né? Se a gente lembra da nossa infância, assim, eu conheci um pouco da infância e da adolescência do Saulo. Pô, ele tinha uma banda, né, cara? Ele tocava guitarra, ele fritava lá na guitarra. Cara, e eu não sei se em algum nível ele não sonhava com aquilo, em que aquela banda desse certo, em crescer e tal, né? Então, eu também já tive banda. Então, quando a gente é jovem, a gente sonha, a gente imagina que vai dar certo aquela parada. E quando a gente sonha, muitas vezes a gente não tá com o pé no chão também, né? Então, uma coisa muito importante que eu vejo que tu tenta transmitir, Saulo, nos teus vídeos, é colocar a pessoa com o pé no chão, né? Peraí, não é uma maravilha, não é simples. Sim. Você tem que ralar, você tem que ter constância. Além disso, você tem que saber como fazer, como é que eu vou chamar a atenção do público, como é que eu vou fazer eles se engajarem, etc. Então, cara, vamos pensar assim, num jovem que ele tem pé no chão, que ele começa a entender isso, né? Que não é um caminho fácil, que não é simples, que tem que saber como fazer. Cara, eu acho que o impacto psicológico para esse jovem pode ser mais tranquilo, mais de boa, porque ele tem mais noção da realidade. Como o Saulo comentou, às vezes o jovem vai e ele se frustra, né? Cara, por sonhar demais, talvez. A frustração também faz parte do aprendizado, né? Claro. Depende muito também de outro fator, como esse jovem vai lidar com a frustração, né? Se eu vou me frustrar e depois eu via isso como a salvação da minha vida, minha única solução, e talvez com isso eu abra um processo de maior tristeza, de depressão, ou se eu vou me frustrar e eu vou tentar outra coisa na minha vida.
Eu não sei se faz sentido para vocês, assim, que eu tô trazendo. Que hoje acho que o pessoal é muito, assim, a juventude hoje em dia, ela tá muito imediatista, assim, sabe? Eu acho que, ainda mais assim, estamos falando aqui, né, do pessoal da internet aqui, né, os streamers. Eu acho que para começar a crescer no YouTube, ou seja, na Twitch, né, é muito difícil. Então a gente tá batalhando aí, tem gente que... Eu vejo muitos comentários, assim, que nem no comecinho eu falei que a gente participa de algumas orgs aí. Eu vejo o pessoal comentando, pô, eu tô fazendo live, mas não tô tendo crescimento, não tô tendo isso. Eu acho que eu não sou bom o suficiente, então eu acho que esse tipo de frustração aí eu acho que é muito recorrente, né? E como lidar com isso, né? Você que deve interessante, cara. Né? Então, pergunta legal. É a frustração da pessoa achar que ela não é boa o suficiente, não levando em conta que a plataforma é difícil o crescimento, né? Não é a pessoa. Exatamente. Cara, uma coisa que importa muito na motivação, né? Você ter vontade, vamos resumir motivação em você querer estar fazendo algo, é que enquanto você vai fazendo, você vai sendo recompensado por aquilo, certo? Se pensar aqui, cara, se eu começasse a fazer live, né, se eu começasse a streamar e logo eu fosse recompensado, pô, no primeiro dia já tenho 10 inscritos, depois vou para 20, depois vou para 30, a tua motivação para continuar fazendo isso ela pode continuar alta, lá em cima. Só que quando você não tem essas recompensas, tua motivação não vai cair, né? E aí o que vai ser o fator importante, decisivo aí, né, que é a tal da constância, é conseguir continuar fazendo, mas reconhecendo que é um processo a longo prazo, né? Dentro da terapia, né, o que a gente pode usar às vezes para motivar um paciente, que é um recurso legal, quando ele quer atingir algo a longo prazo, ele precisa de constância, é trabalhar com ele para que ele tenha, ele entenda esse processo primeiro, né, que é um processo longo, e que ele tenha recompensas por certos objetivos, por certas metas. Porque, por exemplo, a plataforma não vai te dar recompensa. Pô, eu fiz, sei lá, 100 horas aqui de live e ganhei pouca recompensa. Mas se tu começa a colocar metas, não, minha primeira meta vai ser, sei lá, conseguir fazer 10 horas de live. E se eu conseguir chegar nessa meta de fazer 10 horas de live, eu vou, sei lá, comemorar, vou comprar alguma coisa pra mim, sei lá, vou sair pra comer um hambúrguer ali com os amigos e comemorar. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa que seja importante pra ti. Isso pode ajudar, sabe? E você diminuir, quebrar esse processo que é longo em pedaços menores. Muito bom, velho. Show de bola. A gente tem uma outra pergunta aqui, que daí é o mesmo assunto, vamos junto aqui na tocada. O Ivo tá perguntando, ele é um amigão nosso, faz live também. O que fazer para não se abalar tanto com os dias ruins de live? Como equilibrar esses dias para não desanimar? Entendi. Tá. Como fazer para não se abalar nos dias ruins de live? Como equilibrar para não... O que seria um dia ruim de live, assim, quando... É que na realidade, velho, fazendo live é uma montanha-russa. Tem dia que tu tem 10 espectadores e os 10 estão interagindo, e aí o processo todo, o conjunto todo fica muito divertido. Então é muito bacana o pessoal conversando, aí tu tem uma recompensa. Saquei. Né? Sim. Só que tem dias que, apesar de tu ter 10, as pessoas não conversam, então não foi um dia bom, né? Então tu acaba tendo esse problema de se frustrar, e muitas vezes, mesmo tu indo bem, tu não acredita que aquela recompensa foi boa o suficiente. Então, apesar de tu ter ido bem, acaba tu achando que, tipo, pô, tinha que ter feito melhor isso aqui, sabe? E não concentrado daqui a pouco na recompensa, tá ligado? Seria mais ou menos isso, essa montanha-russa, né? Entendi, claro. Os erros e os dias que não dão certo, a gente tem que fazer que eles sirvam para alguma coisa, para nos ensinar algo, talvez, sabe? Ou talvez para ensinar a gente que a gente pode, sei lá, só se levantar e seguir em frente, ser mais forte do que aquele dia que foi ruim, saca? Mas uma parada que eu acho legal, eu sempre penso assim, os erros, ou os fracassos, ou os deslizes, eles são como professores pra gente. E eu acho que são os melhores professores que a gente tem.
Mas aí você tem que fazer um movimento de se perguntar o que aconteceu que não foi tão legal essa live. Cara, e aí pode ter muitos fatores que vão influenciar isso. Às vezes, uma pessoa que tem uma tendência a ser mais negativa, ela vai se culpar. Ela pode pensar assim, pô, essa live não foi legal porque foi culpa minha, porque não é interessante meu conteúdo, sei lá. Então, cara, também é interessante ver que talvez não seja só esse fator, talvez não seja só culpa ou responsabilidade tua. Talvez o horário que tu fez a live não era legal, talvez tua live estava competindo com outras coisas que estavam acontecendo, outros eventos daquele momento. Eu acho que é legal analisar todos os fatores, para não colocar essa culpa em cima de ti. Eu vi que o Pedro apareceu ali, mandou um aê. Cara, saudade do Pedro, cara, a gente boa demais. Eu vejo que a minha galera tá tudo aí, ó. Reuni todo mundo cara, aqui no canal, cara. Então, pegar e... Não, rapidão, eu tô transmitindo falei. no meu canal também lá. O pessoal que fizer pergunta lá, eu vou jogar aqui, beleza? Tá, siga o Fredão na Twitch. É isso aí. Pra cá. Então, tem uma galerinha lá também. Vai pra cá. E aí, esse ponto eu acho interessante, ver o que eu posso aprender. E outro ponto é tentar se divertir, tentar aproveitar o processo. Às vezes a gente fica só focando muito na recompensa. Né? Pô, vai ter gente na live ou não? Vai ter 1, 2 ou 3. Se a gente fica olhando muito pra essa parada, a gente esquece às vezes só de se divertir. Isso. Só de, sei lá, cara, de jogar, de curtir, se divertir. E quando a gente esquece de se divertir, cara, ou de aproveitar o processo, parece que a gente fica travado, parece que sabe, sei lá, não sai com naturalidade, talvez tu nem jogue bem, talvez tu seja um cara que jogue bem, mas tu nem jogue bem, você fica travado. E a Tem gente desgastado no final, né? Mentalmente também. Cara, eu acho que sim, cara, acaba desgastando também. Tem uma metáfora, cara, que fala assim, que um arqueiro, quando o arqueiro ele é muito bom, pensa no arqueiro que é muito bom, né, cara, e toda vez que ele vai atirar no arco, ele não tem nenhuma recompensa, ele atira muito bem. Pô, ele acerta sempre lá, no meio do alvo, né? No meio do alvo. Quando dizem pra ele assim, cara, se tu acertar no meio desse alvo aqui, eu vou te dar esse saco de ouro. Cara, ele fica pensando no saco de ouro, ele esquece como faz o negócio que ele erra. Então, cara, tentar se divertir, focar no processo ajuda pra caramba. Mas, ô, Tal, que cara massa, velho, ó. O Yuri tá apaixonas. Muito massa, velho. Isso aí é engrandecedor, velho, pro pessoal que tá vendo isso aqui. Legal, não tem valor, velho. Não, mesmo sem entender o nosso mundo, que tu conhecia a Twitch ou... Conhecia a Twitch, cara, pelo menos? Sim. Conheço por cima, assim, mas não sei os pormenores, né, cara? Nunca entrei na Twitch. É? Pô, tu me pareceu ter um bom entendimento já. Nossa, velho. Eu sou dos games mais antigos, né, cara? No tempo que a gente jogava, ia na casa do outro pra jogar, né, galera? Mano, é porque tu vê muita gente desistindo. E é pelo simples fato de estar tentando buscar recompensa, que muitas vezes é monetária, ou tipo, sei lá, seja de fama, seja do que for, e esquece do quão bacana é o processo de jogar com alguém, tá ligado? Fantástico, velho. Isso, cara. Fantástico. Assim, como eu falei, cara, antes tudo depende na psicologia, não tem receita de bolo, né, cara? Por isso até que, assim, na terapia a gente busca entender muito o que aquela pessoa tá vivendo, qual é o contexto dela, sabe? O que tá acontecendo na vida dela, na família dela, se ela tá dormindo bem ou não. Porque esses pormenores, eles podem influenciar também no desânimo da pessoa. Cara, se a gente pega um cara que não dorme bem, que ele dorme 4, 5 horas, 6 horas por noite, cara, olha o Saulo ali. Cara, é mais difícil você estar motivado, é mais difícil você reconhecer as recompensas, é mais difícil você controlar o estresse, né? Porque a gente no sono a gente produz neurotransmissores que vão ajudar a controlar o estresse, então tem muitos fatores que vão influenciar, sabe, cara?
Uma coisa pra ti não te desanimar mais é tu formar uma comunidade na Twitch. Então aqui no final eu vou te deixar mais um vídeo que é com indicação de jogos interativos pra te jogar com o teu chat na Twitch. Então aproveita, se inscreve no canal se tu não se inscreveu ainda pra acompanhar tudo e aproveita esse outro vídeo aí que tem dicas muito boas pra ti. Um abração pra ti e até a próxima!